Olá, bem-vindos a mais uma pílula do FIND. Eu sou Júlia Leal, economista e pesquisadora do FIND, e hoje eu estou aqui com a Bianca Orsi, que é professora do Departamento de Economia da Universidade de Leeds, no Reino Unido. Bianca, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Júlia. Boa tarde, Júlia. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui novamente com o FIND. Eu agradeço muito o convite. Obrigada. Bom, fazendo uma pequena introdução, do nosso tema de hoje, os países enfrentam uma importante assimetria monetária que é caracterizada pela hierarquia das moedas, que distribui as moedas dos países de acordo com seu grau de liquidez. O dólar americano encontra-se no topo e é a moeda-chave do atual sistema monetário internacional, enquanto as moedas emitidas pelos países periféricos ocupam as posições inferiores da hierarquia. Outra questão que vem ganhando notoriedade é a internacionalização das moedas. Então, a Bianca vai explicar para a gente como esse processo ocorre, qual a sua relação com a hierarquia monetária e o papel do real nesse debate. Então, para começar, Bianca, você pode explicar como ocorre o processo de internacionalização de moedas e o que é uma moeda internacional? Então, Júlia, esse tema de internacionalização de moeda é um tema que vem crescendo bastante, né, na literatura, principalmente por autores pós-keynesianos, né? E quando a gente fala nesse tema internacionalização de moeda, o que é a internacionalização de moeda? De uma maneira assim bem básica, a internacionalização da moeda é o maior uso de uma moeda doméstica, né, uma moeda emitida por um país, no mercado internacional, né, a definição básica de internacionalização de moeda. E, essencialmente, quando essa moeda passa a ser utilizada além das fronteiras nacionais, né? E se a gente for pensar num conceito talvez um pouquinho mais refinado de internacionalização de moeda, a internacionalização de moeda também diz respeito ao grau de aceitação dessa moeda por não residentes. Geralmente, quando a gente fala de operações no mercado internacional, a gente está tratando com um conceito mais de residência do que com um conceito de nacionalidade. Então, o Benjamin Cohen, né, que é um autor, um acadêmico do EPI, né, Economia Política Internacional, ele pegou as funções clássicas da moeda, que a gente aprende quando a gente estuda economia, né, meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor, e ele aplicou essa ideia, esse conceito dessas funções clássicas da moeda no contexto internacional. Então, quando a gente fala de internacionalização de moeda, a gente está olhando, analisando a capacidade dessas moedas nacionais de performarem de desempenharem essas funções de meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor fora do território de origem, né? E eu acho, assim, é muito importante quando a gente está tentando entender esse conceito de internacionalização de moeda, de pensar que esse processo ele não é um conceito binário, né, no sentido assim de uma moeda internacionalizada ou não é internacionalizada. Na verdade, a gente tem diferentes graus de internacionalização e, mais importante do que isso, né, não só de pensar no sentido assim, no número absoluto, né, do grau de internacionalização de uma moeda. Mais importante do que isso é analisar o tipo da internacionalização da moeda, né, nessas três funções. Em que funções que essa moeda desempenha no mercado internacional, além do grau. Então, atualmente, né, no mercado internacional, existem cerca de 180 moedas nacionais. No entanto, somente cerca de 5 dessas moedas desempenham essas funções da moeda fora do país emissor, né? E, de novo, como eu falei, todas elas em diferentes graus. Então, a gente tem, por exemplo, o dólar americano, que desempenha essas três funções de maneira majoritária, de maneira absoluta, né? A moeda-chave do sistema. A gente tem o euro, logo em seguida, que também desempenha todas essas funções da moeda, mas num grau menor do que o dólar, e por aí vai descendo o que a gente chama da hierarquia de moeda, né? E tem também outras moedas centrais que desempenham algumas funções, e a gente tem aí nessa base dessa hierarquia diversas moedas, né, emitidas por países
geralmente em desenvolvimento ou emergentes, que não têm qualquer função no mercado internacional. Algumas delas quase não desempenham nenhuma função, até mesmo dentro do próprio país. Entendi. Então, falando assim do real, né, da moeda emitida pelo Brasil, como esse processo de internacionalização ocorreu e qual foi o tipo e também se foi um objetivo de política do governo brasileiro promover essa internacionalização do real? Certo. A internacionalização do real, ao meu ver, ela ocorre de duas maneiras diferentes, né? A primeira, que é um tema que foi central da minha tese, né, que eu discuto muito, que é a internacionalização do real como forma de investimento de curto prazo. E o que eu quero dizer com isso? É simplesmente a demanda pelo real, pela moeda brasileira, com interesse nos rendimentos dos juros, né, que hoje em dia os juros no Brasil são bem mais baixos do que já foram algum dia, mas que esses juros, por muitos anos, se mantiveram em patamares assim, bastante elevados, né? Então, esse tipo de internacionalização, essa natureza de curto prazo, ela pode ser muito prejudicial, particularmente em momentos em que a gente observa alta preferência pela liquidez. Eu acho que um exemplo muito claro que a gente tem agora é a pandemia, né? Que a gente está passando por esse momento de baixa confiança no mercado internacional, de crises econômicas no mundo inteiro. E quando a gente olha assim, dados de abril do ano passado, no início, né, da pandemia, houve uma reversão de fluxos muito forte, né, de países em desenvolvimento, países emergentes, países emissores dessas moedas que a gente chama de moedas periféricas, né? E tem um report da FMI que mostra que algumas moedas, principalmente aquelas de países exportadores de commodities, sofreram desvalorizações assim, de cerca de 20% ou até mais, né? Então, a gente pode entender esse tipo de internacionalização, a internacionalização como investimento de curto prazo, como uma forma assim, bem negativa de internacionalização, né? Porque ela não ajuda a aumentar a confiança dos investidores internacionais nessa capacidade do real de desempenhar essas funções da moeda, né? Então, na verdade, esse tipo de internacionalização traz consequências extremamente negativas para a economia, então a gente pode pensar aqui como aumento da volatilidade cambial, vulnerabilidade externa, riscos financeiros e etc. Então, tem essa internacionalização do real, que é uma internacionalização de certa forma, digamos assim, bastante negativa. Uma segunda forma de internacionalização do real é o SML, né, que é o Sistema de Pagamentos em Moeda Local. O Sistema de Pagamentos de Moeda Local, o SML, ele é um sistema desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, né, e isso foi feito em acordo com outros países do Mercosul. Agora, no caso, o Brasil tem relação de SML com a Argentina, Uruguai e Paraguai, né? E nesse sistema, os usuários vão fazer transações internacionais utilizando moeda doméstica, ou seja, não tem operação cambial, né? E no caso do Brasil com a Argentina, né, as regras são um pouquinho diferentes dependendo dos países, porque os contratos foram melhorando, né? A cada acordo novo que foi feito com outros países, os contratos foram mudando um pouquinho. Mas no caso do Brasil com a Argentina, que foi o primeiro, a moeda de denominação do contrato, ela é sempre a moeda do exportador. O que isso quer dizer? Que quando o Brasil vai fazer uma exportação para a Argentina, utilizando o sistema do SML, a gente, na verdade, está internacionalizando o real como unidade de conta, porque no contrato do exportador brasileiro com o importador argentino, a moeda de denominação vai ser o real. Então, o argentino, na verdade, está correndo um certo risco cambial, né, porque o pagamento que ele vai ter que fazer, o pagamento vai ser realizado em peso, né, porque é sempre em moeda local, mas o preço, a precificação desse contrato está em real. Então, ele está, de certa forma,
confiando numa certa estabilidade da taxa de câmbio do real no curto prazo, né, nesse momento do pagamento. Então, o SML seria um exemplo, assim, digamos, de uma forma de internacionalização muito positiva do real, mas ainda assim muito limitada, né? O uso do SML ainda é muito baixo, né? Então, no meu entendimento, tem esses dois tipos de internacionalização do real, sendo que o SML ainda é bastante limitado. Entendi. É muito interessante, né, esse debate, porque eu acho que é pouco conhecido, mas entender o processo de internacionalização e os tipos é importante, né, para a gente entender o papel do real na hierarquia. Então, para fechar, qual o impacto da internacionalização do real na posição, né, da moeda brasileira na hierarquia de moedas e também se a internacionalização ela deve ser um objetivo de política? Certo. Olha, geralmente, né, na literatura, a gente vê assim, uma associação muito positiva e linear entre a internacionalização e a hierarquia de moeda, né? E na minha pesquisa, na verdade, junto com a Nina Kaltenbrunner e o Gary Vinsky, a gente faz assim, uma análise um pouquinho diferente, né? A gente, na verdade, vai propor que a relação entre esses dois temas, da hierarquia e da internacionalização, vai depender muito do tipo, da natureza dessa internacionalização. Então, essa relação ela não é tão direta, não é tão linear. Então, por exemplo, no caso do real, sendo o real internacionalizado como investimento de curto prazo, nosso argumento é que isso não vai melhorar a posição do real na hierarquia de moedas, ou seja, uma maior internacionalização nesse tipo de investimento de curto prazo não ajuda o real a escalar, como a gente diz, a escalar nessa escada da hierarquia de moedas. E, como eu já mencionei antes, né, esse tipo de internacionalização, ele é negativo porque ele não vai traduzir uma maior confiança dos agentes na moeda brasileira, e muito pelo contrário, né? O real, por muitos anos, já vem sendo utilizado para essas operações de curto prazo, como operações de carry trade, né? E que tem pouca demanda de mais de investimento de longo prazo, e justamente por ter esse caráter volátil, né? Então, você vai fazer um investimento de longo prazo no Brasil, é claro que você vai levar em consideração as suas expectativas de volatilidade da taxa de câmbio, de depreciação da taxa de câmbio, né? E quanto ao segundo tipo de internacionalização que a gente estava falando, né, que é o SML, que é a internacionalização através da unidade de conta, no meu doutorado eu cheguei a fazer assim, diversas entrevistas, né, tanto com o Banco Central quanto com outros agentes no mercado, e a nossa conclusão foi o seguinte, que o SML, na verdade, ele tem esse objetivo principal de permitir, de atrair pequenas e médias empresas, né, para utilizar esse sistema e permitir que essas empresas tenham acesso a mercados no exterior. Então, pequenas empresas que não teriam condições nem tamanho suficiente para fazer operações no mercado cambial, passariam a ter acesso a outros mercados pelo fato do SML ser um sistema que mais barato, mais acessível, né? Então, esse seria o objetivo principal do SML, não o objetivo da internacionalização. Só que, claro, né, que na época em que o SML foi criado, lá em 2008, também havia um interesse muito grande, né, um objetivo talvez assim um pouco mais secundário, de aumentar a integração regional na América Latina, né? Então, o SML, na época, recebeu assim, muito apoio do Lula, né, que era o presidente, e da Kirchner, na Argentina, que ficaram muito interessados nessa, talvez, numa maior aliança, numa maior integração financeira no Mercosul, no caso do SML, né? Só que, como eu falei antes, o problema é que o SML ainda é um sistema, infelizmente, né, muito limitado, né? As operações do SML, do Brasil com a Argentina,
representam cerca de 5% das exportações totais, né? Então, esse dado antes da pandemia, porque com a pandemia, né, os números, na verdade, reduziram bastante. Então, é um sistema ainda muito limitado, e limitado por diversos motivos, né? No caso da Argentina, por exemplo, os exportadores preferem o dólar, né? Eles não querem fazer transação em moeda local, né? Na Argentina, muito mais forte do que no Brasil, tem essa preferência por dólar, as pessoas... Pode até se dizer que, pensando nas funções da moeda, né, no âmbito doméstico, o dólar performa muito melhor a função de reserva de valor do que o peso argentino, né? Então, isso já é uma limitação já que característica já da Argentina, né? Nesse sentido, difícil expandir o SML com essa barreira. Outro problema é que muitas pequenas e médias empresas não têm acesso a esse tipo de informação. O SML ele não é tão disseminado, né? Então esse tipo de informação não chega a essas pequenas e médias empresas. E também tem o problema da falta de crédito, né? Porque, como a gente falou antes, o fato assim dos juros no Brasil serem muito altos cria um problema de financiamento para as empresas exportadoras, que hoje em dia utilizam muito, né, do que a gente chama do ACC e do ACE, né, que são formas de crédito denominadas em dólar. Então, essas empresas muito provavelmente vão preferir receber a receita delas em dólar, porque a dívida, né, o passivo delas está em dólar, né, que é em inglês que a gente chama de currency mismatch. Eles querem evitar esse tipo de situação, porque você tem o passivo denominado em uma moeda e o ativo denominado em outra. Então, o real, ao meu ver, ainda está, sim, localizado, né, nessa parte inferior da hierarquia, acho que isso está bem claro, mas eu também não acho que todas as moedas periféricas devam ser colocadas no mesmo balaio, né? São moedas de países muito diferentes, então até mesmo assim a gente pensar no real brasileiro, no peso da Argentina, são moedas muito diferentes, e se a gente for pensar em termos assim dessas 180 moedas que a gente, né, que existem no mundo, a maioria delas não desempenha nenhum papel no mercado internacional, né, não são transacionadas mesmo, que não é o caso do real. Então, eu acho que, assim, também não cabe colocar todas essas moedas no mesmo patamar. Eu acho que, pensando assim na parte inferior da hierarquia, o real está ainda um pouquinho, uma situação um pouquinho relativamente melhor, né? Mas, ainda assim, no caso do real, a internacionalização ainda é bastante limitada, né? E parte dessa internacionalização, ela é uma internacionalização negativa, ela não é benéfica, né? Como eu diria que é o SMN, uma internacionalização positiva. E eu acho que também, quando você me pergunta sobre a questão do deva ser um objetivo do Banco Central, né? Eu acho que esse assunto também veio agora com bastante ênfase agora com a PL 5387, né, que era um projeto de lei do Banco Central para fazer uma modernização do mercado de câmbio no Brasil. E nessa proposta, né, nesse projeto de lei, ficou bem claro que o Banco Central tem também como um objetivo, talvez um plano de fundo, aumentar a conversibilidade do real. Isso está escrito, inclusive, na carta, né, da PL, né? E que, ainda que isso não seja um objetivo do Banco Central, o objetivo do Banco Central, toda vez, né, que a gente conversa com o Banco Central, fala, não, a estabilidade do sistema financeiro, metas de inflação, né? Mas vem essa PL veio também para mostrar isso, essa importância desse objetivo, talvez bastante secundário do Banco Central, de aumentar a conversibilidade real, ou seja, aumentar a internacionalização do real. Então, eu diria assim que talvez a nossa recomendação de política, né, baseado na nossa pesquisa, é que a internacionalização do real, ela seja feita de uma maneira mais ativa, né, em vez de deixar para a internacionalização acontecer pelo resultado do mercado, né. Então, essa internacionalização talvez fosse mais benéfica, né, se fosse feita de uma maneira gradual, e focada em tipos mais benéficos de internacionalização, né? Então, assim como o SML é um tipo de internacionalização voltado para o comércio internacional, né?
Eu acho que promover esse tipo de internacionalização pode ajudar de uma maneira bastante positiva a trazer uma maior estabilidade para a taxa de câmbio, por exemplo, atrair investimentos de longo prazo, né? E fugir um pouco dessa internacionalização negativa, como a gente falou, dos investimentos de curto prazo. Entendi. Bianca, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite do FIND. A exposição foi muito clara e acho que esse debate também é bem atual, então é importante a gente falar sobre isso. E eu queria convidar todas e todos para assistir as outras pílulas que estão disponíveis aqui no nosso canal no YouTube e também nas redes sociais. No site do FIND vocês podem ter acesso a outros materiais produzidos pelo grupo, como textos para discussão e o nosso boletim. Nós estamos também nas outras plataformas digitais, como Twitter, Facebook e Instagram. Até a próxima. Obrigada, Bianca. Obrigada.